Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ, juntos para mais um vídeo aqui no canal. E eu gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez, que assista os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta você ir na aba Comunidade e clicar no link. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno e no Twitter, @radar_Vascaíno. Demais ajudas você pode também fazê-lo através da chave Pix para o Banco Inter, no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. E aqui, ó, tem o QR Code. Basta você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bem, minha gente, ontem, aliás, sábado, né? Ontem não, sábado, o Vasco jogou mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e perdeu. Foi a sua 9ª derrota em 13 rodadas. É isso mesmo, 9 derrotas em 13 rodadas, é uma coisa absurda. E a gente tem aqui a situação do campeonato que deixa cada vez mais a gente preocupado. Você vê aqui, ó, a 14ª rodada começou no sábado com Vasco 0, Cruzeiro 1, Cuiabá 1, Bahia 1, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1, Coritiba 3, América Mineiro 1, Palmeiras 1, Flamengo 1. Esses foram os jogos de sábado. Já no domingo, o Santos venceu o Goiás por 4-3, o Fluminense venceu o Internacional por 2-0, Bragantino e São Paulo ficaram no 0-0, o Botafogo venceu lá na Arena do Grêmio, o Grêmio por 2-0, e o Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Com isso, você tem a classificação do Campeonato Brasileiro da seguinte forma: líder absoluto, Botafogo, em primeiro com 36 pontos, 14 jogos e 12 vitórias. Rapaz, tá aí o Botafogo, 14 jogos e 12 vitórias. Botafogo não empata, né? Ele tem 2 derrotas no campeonato, mas ele não empatou até agora. Em segundo, com 10 pontos a menos, você tem Flamengo e Grêmio com 26. Em quarto lugar, tem o Fluminense com 24. Em quinto, também com 24, Palmeiras e Bragantino, né? Na sequência, Palmeiras em quinto, Bragantino em sexto. O Fortaleza aparece em sétimo com 23, seguido do São Paulo em oitavo com 22. O Cruzeiro está com 21 em nono, junto com o Internacional, que aparece em décimo. Em 11º, você tem o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro com 20 pontos. Em 16º, ou seja, 20 pontos atrás do Botafogo e 10 pontos atrás do segundo colocado, que é o Flamengo, aparece o Santos com 16 pontos, junto com o Cuiabá. Em 15º, você tem o Corinthians com 15. Em 16º, você tem o Bahia com 13. E em 17º, abrindo o Z4, o Goiás com 11. Com 10 pontos, você tem o Coritiba em 18º. O Vasco aparece na vice-lanterna com 9 pontos em 14 jogos, é o 19º colocado. E o América Mineiro também aparece com 9 pontos e é o 20º colocado por causa do saldo negativo de gols. O Vasco tem menos 12 e o América Mineiro tem 16. Olha, eu vou falar para você que realmente é uma situação que deixa a gente até, né, que eu posso dizer assim, desanimado, né? Você olha a tabela do campeonato e você vê o nosso clube, que foi vendido para uma SAF, para que isso não acontecesse, e a gente está em 19º lugar. E olha, a coisa só não está pior, porque o próximo jogo do Vasco seria contra o América Mineiro, foi adiado
da semana que vem. E aí os dois não vão se enfrentar e a gente não vai sair dessa situação de vice-lanterna. Mas o que pode agravar é que os outros clubes vão jogar e nessa brincadeira aí, vamos dizer que o Goiás e o Coritiba vençam, aí, meu amigo, a coisa pode ficar pior, porque eles vão distanciar e aí, né, podem abrir aí, por exemplo, o Coritiba pode ir a 13, o Goiás pode ir a 14, o próprio Bahia vencendo pode ir a 16, quer dizer, cada vez mais vão se afastando e a gente fica aí nessa iminência de cair. E uma coisa que dói mais ainda é você olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e você tem aqui, ó, o Botafogo líder, né? O Flamengo vice e o Fluminense em quarto. Ou seja, o G4 tem Botafogo, Flamengo e Fluminense. E o Vasco está no Z4 disputando a lanterna do campeonato. Realmente é lamentável, é triste você ver isso aí, mas foi vendido, né? Fazer o quê? Por falar em ser vendido, eu vou colocar agora para você aqui uma sequência de críticas de jornalistas e comentaristas com relação ao desempenho do Vasco e da 777. Eu vou colocar aqui na sequência o áudio do Dé, depois o áudio do Washington Rodrigues e, para finalizar, um áudio do Mauro César, que também deu uma cornetada lá na Jovem Pan Esportes. Os dois áudios iniciais são da Super Rádio Tupi e eu vou colocar a partir de agora para você ouvir aí e tirar a sua conclusão. Ouça. Como é que um pai pode dar uma camisa de presente para um filho hoje? Um moleque de 10, 11, 12, 13 anos que nunca viu o Vasco ser campeão, mas que um moleque desse vai para a escola para ser sacaneado, para ser envergonhado? O próprio pai tem vergonha disso. Não, você que sabe a história do Vasco, você que sabe o gigante que o Vasco foi, porque hoje não é mais, essa é a verdade. O time é uma porcaria, o time é uma bosta. A gente sabe disso. Eu venho falando isso há anos. Eu tenho amor ao Vasco. E aí surge a 777, que eu sempre chamei 32721. E aí, meu amigo, você entrega uma empresa maravilhosa, uma empresa não tão maravilhosa na sua história. Foi uma grande empresa na mão de incompetentes. É isso aí, malandro, Heraldo, eu vi ontem a coletiva dos caras. Eu tenho vergonha de profissionais como aquele e depois fazer uma coletiva e dizer, olha, nós estamos trabalhando, nós vamos fazer alguma coisa. Eu peço desculpas ao torcedor do Vasco, um pouquinho mais de paciência. Vocês estão de sacanagem? Vocês vão à merda! Vocês vão à merda! Porque isso não é papel de homem. Tenham vergonha na cara, assumam a incompetência. É sim a 777 a culpada, porque delegou poderes para pessoas incompetentes que não sabem dirigir uma grande empresa como é o Clube de Regata Vasco da Gama, que como time hoje é uma bosta, sim, e não tem como. É uma zona, é uma bagunça. E pedir paciência ao torcedor do Vasco. Vocês deviam ter vergonha na cara e pedir demissão. Como é que você vai escapar do rebaixamento? São 42 pontos disputados. O Vasco só ganhou 9, porra. Isso é uma vergonha, nem time de pelada é isso aí. Eu lamento dizer isso, Heraldo, porque eu tenho amor, eu tenho respeito. E o fiasco, mais uma vez, ficou por conta do Vasco, que perdeu em casa, sem público, para o Cruzeiro por 1-0. Mais uma derrota, derrotas empilhadas aí na história do Vasco, fracasso em cima de fracasso, e a direção do futebol dizendo, não, nós não temos pressa, essa semana vamos resolver o caso do técnico, mas com calma, a trolha entrando, e eles falando, não há pressa, vamos resolver. O Vasco está numa situação dele é catastrófica, é absolutamente perigosa em relação a novo vexame, a novo rebaixamento para a segunda divisão. Enfim,
Eles sabem o que fazem lá, são 777, famosa 777, que prometeu mundos de fundos do Vasco e não cumpriu nada, só entrega derrotas. O time não tem técnico, né? O trabalho do Barbieri foi um horror, eles não conseguem encontrar um treinador. Agora estão falando do Gustavo Alfaro, né? Está treinando a seleção do Equador, treinou o Boca, Huracan e tal. Já parece que fizeram algumas sondagens mal sucedidas em cima de outros treinadores. Mauro, mas pode um clube do tamanho do Vasco e que hoje é uma SAF ficar tanto tempo sem técnico, você vê o Botafogo? Não. Já achou. Não poderia. Trouxe o Bruno Lage. A questão é o seguinte, SAF não é garantia de nada. As pessoas acham que SAF é sinônimo de clube bem gerido. Empresas podem ser são eventualmente mal administradas e elas quebram, né? Ou não tem o faturamento, o desempenho que poderiam ter por má gestão. No clube de futebol é a mesma coisa, você vai ter uma gestão boa ou ruim. A 777 é no mínimo controversa e tem algumas marcas que preocupam o torcedor minimamente atento e desconfiado, que são os rebaixamentos do Genoa, na Itália, que voltou agora à Série A, e nessa temporada o Hertha Berlim, que andou até disputando aí Champions League, conseguindo boas classificações na Bundesliga e caiu. E também é gerido pela 777. Todo esse processo de mais de 100 milhões de reais de contratação, muito equivocado, aposta no técnico muito equivocada, o técnico contratado em dezembro, ele começou, o Barbieri não vinha de um bom trabalho, pelo contrário, a temporada dele péssima no Red Bull Bragantino, demitiram depois de alguns insucessos, já foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, e o Vasco está parado ali. O jogo de ontem, mas um jogo horroroso, o time do Vasco é uma coisa assim, assustadora, né? Assustadora. O jogo muito ruim e o Vasco um time que não tem nada. O time não tem conjunto, o time não vai na base da intuição, tentativa de uma jogada individual ou outra, mas não tem organização, não tem um padrão, não tem nada. É muito preocupante, porque além disso, o Vasco tem essa questão dos rebaixamentos que marcam a sua história recente. São 4 rebaixamentos, são 5 temporadas na Série B, porque teve um ano que ele não conseguiu subir, né? Então foi 2021, né? Caiu em 20, ficou 21 e 22 por lá. E evidentemente isso pesa para o Vasco mais do que para qualquer outro clube grande do futebol brasileiro. Uma torcida revoltada, que a torcida do Vasco já está revoltada. E agora não tem mais torcida, né? Está jogando sem torcida, como acontece com o Santos. Vai ser jogado também essa semana, né? Pois é, então pode pegar aí um período maior aí sem torcida no estádio. Agora jogou em São Januário, mas o estádio vazio. Então, assim, é um cenário muito preocupante. O Cruzeiro vinha... E aí, meu amigo, diante disso tudo aí que eles falaram, agora eu gostaria que você deixasse seu comentário, se você está de acordo ou não com essa situação do nosso Vasco. Bem, esse era o vídeo que eu queria colocar agora, lembrando a você que logo mais às 22 horas, hoje a nossa live é especial e começa às 22 horas, eu conto com a sua participação. Se você não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. A gente se vê mais tarde. Um abraço e até já.